Bom dia, Pepitas. Boa tarde, Pepitas. Pra quem é daqui, pra quem é de lá. Aqui Portugal, lá Brasil. Eu tô no meu segundo dia de jejum. Eu vou fazer 7 dias na força do sangue do cordeiro, literalmente, por isso que eu tô falando tão devagar. Porque apesar de eu conseguir fazer as coisas, a energia ela tá no meu pé. Não sei se vai melhorar depois, né? Porque dizem que com o tempo melhora. Eu não pretendo fazer outro jejum longo tão em breve, mas é por uma boa causa. Aliás, são duas causas. E eu sei que Deus não é o gênio da lâmpada, mas eu senti no coração de fazer isso. E é isso aí. Tem dois propósitos. Um vocês já sabem, que é o que eu falo sempre. É um marido decente, que ame a Deus acima de todas as coisas e busque sempre. Porque pra mim, atualmente, não faz sentido eu casar e me relacionar com uma pessoa que não siga os mesmos preceitos que eu, não é mesmo? Que eu já fui do chifre furado. Se precisar de um testemunho, eu tenho. E eu não falo com pesar dessa minha fase de vida, porque foi legítima, né? Eu precisava viver isso e agora talvez faça sentido para ser um testemunho. E é isso, não tenho vergonha. Vida que segue, né? Você vai para Jesus como você está e ele te limpa. Tá limpo, renovada. E eu tô me melhorando para ser uma esposa proverbial, para que eu possa encontrar um marido proverbial também, não sei. Enfim, mas que seja minha religião e que tenha aceitado Jesus como Salvador para, né, fazer sentido e ele me ajudar a construir mais ainda a minha fé e nunca se afastar por completo de Deus, porque tem dias que são meio escuros, né, e você questiona algumas coisas e se sente mal e triste, enfim. Por isso que você vai ter que ter um marido que te ajude nesse sentido. Meu Deus, que unha feia, gato. Tem que cortar. Tá errado isso aqui, depois do vídeo. Hoje, então, Pepitas, é pra achar um marido. Encontrar um marido. Deus vai colocar no meu caminho, porque aplicativo de amor não funciona aqui também. E aí eu não... Enfim, já testei, inclusive de cristãos, não rolou pra mim. Por isso que eu pensei, preciso fazer um jejumzinho aí. Não é o ideal, né? Fisicamente falando, mas Deus ouve ainda mais um coração constrito. E não me julguem. Também se me julgar, dois trabalhos. Julgar e deixar de julgar. Eu vou ler agora Êxodos do 21 ao 24. É um pouquinho longo, mas né. Bear with me. Então o 21 começa. Diversas leis civis. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá alforriado de graça. Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Oh, que horror! Mas é Velho Testamento. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero sair alforriado, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, então ele o servirá para sempre. E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor e ele não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. Se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Porém, se ele não armou cilada, mas Deus lhe entregou nas mãos, ordena-te-ei um lugar para onde fugirá. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando a traição, tirá-lo-ás do meu altar para que morra.
O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E quem raptar um homem e o vender, ou se for achado na sua mão, certamente será morto. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E se 2 homens brigarem, ferindo-se um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar, ainda que apoiado numa bengala, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perder e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau, e este morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Se alguns homens brigarem e um deles ferir uma mulher grávida, provocando aborto, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e segundo julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Velho Testamento. E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir alforriado pelo seu dente. E se algum boi escornear homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado certamente, e sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso e não o prendeu, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado também, o seu dono morrerá. Melhor cuidar dos seus bichinhos. Se lhe for imposto resgate, então pagará por resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um escravo ou uma escrava, dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberto um poço, ou se alguém cavar um poço, e não o tapar, e nele cair um boi ou um jumento, o dono do poço pagará. Pagará em dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo, e este morrer, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente. E também repartirão entre si o boi morto. Mas se foi notório que aquele boi antes era escorneador e seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Outras leis civis. Se alguém furtar o boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado roubando e for ferido, vindo a morrer, aquele que o feriu não será culpado do sangue. Contudo, se o ferir à luz do dia, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. Se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Meio caro, né? Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento, ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e largá-lo para o comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Sem romper um fogo e pegar nos espinheiros e queimar os feixes de trigo ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo totalmente pagará o queimado. Se alguém der prata ou vasos ao seu próximo para guardar e isso for furtado da casa daquele homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes para ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. Sobre todo o negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre vestes, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos será levada perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo para guardar um jumento ou boi, ou ovelha, ou outro animal, e este morrer, ou for dilacerado ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não pôs a mão nos bens do seu próximo, e seu dono o aceitará e o outro não o restituirá. Mas se de fato lhe tiver sido furtado, pagá-lo-á seu dono. Porém, se for dilacerado, deverá trazê-lo como prova disso. Então não pagará o dilacerado. E se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal e ficar aleijado ou for morto,
Não estando presente o seu dono, certamente o pagará. E se seu dono estava presente, não o pagará. Se foi alugado, será pelo seu aluguel. Leis contra a imoralidade e a idolatria. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente pagará o seu dote e a tomará por sua mulher. Se seu pai inteiramente se recusar a entregá-la, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. O estrangeiro não afligirás nem o oprimirás, pois estrangeiros foste na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não procederás com ele como um usuário, não lhe imporeis usura. Se tomares como garantia a veste do teu próximo, a restituirás antes do pôr do sol, porque é a sua cobertura e o vestido da sua pele. Em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim eu ouvirei, porque sou misericordioso. Não blasfemarás contra Deus, e o príncipe dentre o teu povo não difamarás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia mos darás. E ser-me-eis homens santos. Portanto, não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Leis contra a falsidade e a injustiça. Não admitirás falso rumor, e nem apoiarás ao ímpio para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria por torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo ou seu jumento desgarrado, sem falta o levará ao seu dono. Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixarás pois de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo. Não desprezarás o direito do pobre na sua demanda. De palavras falsas te afastarás e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm olhos abertos e perverte até as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. O ano jubileu. Também 6 anos semearás tua terra e recolherás os seus frutos, mas ao 7º ano a dispensarás e deixarás descansar para que possam comer os pobres do teu povo e do que sobrar comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que me tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Lembra-te de tudo o que vos tenho dito, do nome de outros deuses não vos lembrei, nem mesmo o pronunciei a vossa boca. As 3 festas. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães sem fermento comemorarás. 7 dias comerá pães sem fermento, como te tenho ordenado, no tempo determinado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita no fim do ano, quando tiveres colhido do campo o seu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício como com pão levado, nem ficará a gordura da minha festa da noite até pela manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe.
Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirá totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas. E servireis ao Senhor Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror adiante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num ano só, para que a terra não se torne um deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E estabelecerei os teus limites desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra para que os lances fora de ti, de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. Moisés no Monte Sinai. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias. A outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o vinho da aliança e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: ah, que gostoso sorvete. E tomou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciões de Israel. E viram o Deus de Israel, debaixo do qual havia uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas da pedra e a lei, os mandamentos que tem escrito para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus, e disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que voltemos para vós. Arão e Ur ficarão convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. Então subiu Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte.
E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, chamou a Moisés do meio da nuvem, e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e lá permaneceu por 40 dias e 40 noites. E é isso, minhas pepitas lindas. Que Deus me abençoe, que Deus abençoe vocês, e que tudo faça sentido, e se não fizer, que ainda seja bom, né? Que o fim seja bom. Eu já não sei mais o que eu tô falando. Mas é isso. Beijos, pepitas.